ouvintes queridos, sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Ecos da Intimidade. Hoje a doutora Caroline Magnani vai nos guiar aí por um tema que muitas vezes é mal compreendido e cercado de mistérios. A estética íntima e seu impacto nos relacionamentos. Focaremos em procedimentos específicos e desvendaremos o que muitos não sabem sobre essa área tão delicada e íntima do corpo feminino. É isso, doutora? Uau, esse tema ficou chamativo, hein? Ficou, vamos lá, porque realmente é um universo aí que a gente precisa entender como é que funciona melhor. Então vamos lá, é um prazer tê-la conosco, como Igualmente. sempre. Vamos para esse bate-papo gostoso. Vamos sim. Então vamos voltar do começo, vamos começar do início mesmo, para sem querer ser redundante, já sendo. Você pode nos explicar a anatomia básica da região íntima feminina, detalhando onde é cada parte, o nome ali de cada partezinha? Legal, acho isso importante, né? Porque para falar sobre estética, sobre cirurgia, procedimentos, a gente precisa entender exatamente do que a gente está falando. Então, acontece muito de chegar a paciente no consultório e falar assim: ah, doutora, eu quero melhorar a minha estética íntima. Aí eu falo: tá bom, fulana, o que te incomoda? Ah, não sei, umas coisas aqui. Mas o que exatamente? Não sei. Aí ela começa a puxar a periquita dela para cá, puxar para lá. E aí eu falo assim, calma, calma, calma. Então, essa falta de conhecimento prejudica muitas vezes. E por isso gera muita ansiedade e isso leva a gente a tomar decisões muito precipitadas. Então, para fazer algo na região que é mais delicada, mais importante do nosso corpo, a gente precisa conhecer o básico, né? Então, vamos lá. De uma forma bem superficial, espero, né? Não dar uma aula de anatomia, mas ajudar as meninas a se conhecerem e também os meninos que estão assistindo, porque muitas vezes também eles não conhecem, eles não sabem o que é o que. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um modelo de silicone, né, que está simulando uma vulva, que é a parte externa da vagina. Então, tudo que está para dentro do canal vaginal eu vou chamar de vagina. Tudo que é visível, tudo que está para fora do canal vaginal, eu vou chamar de vulva. Então, vamos começar pela vulva. Nós temos grandes lábios, ou lábios externos. Nós temos pequenos lábios, ou lábios internos, e esse aqui é o carro-chefe das queixas de estética íntima, porque a grande maioria das mulheres tem uma hipertrofia, ou seja, um aumento do tamanho desses pequenos lábios. Então, esses lábios eles se projetam para fora dos grandes lábios, deixando a mulher desconfortável, com algumas limitações para usar alguns tipos de roupa, ou mesmo com vergonha da aparência. Isso desculpa te interromper, mas é um Lógico. processo só natural do envelhecimento ou tem relação com gestação, parto? Excelente pergunta, Tati. A maioria das mulheres, elas têm essa hipertrofia constitucional. O que isso significa? Que é algo dela mesmo. Então, não é algo genético que ela herdou da família e que ela pode, né, a filha dela vai ser igual. Não é nada disso. E também não é nada comportamental. Tive muitas relações sexuais, tem muito homem que chega com essa pergunta, teve muita relação sexual, daí cresceu o lábio, ou então, usei algum hormônio, cresceu o lábio, envelheci, cresceu o lábio. Não, geralmente a gente nota essa hipertrofia na adolescência. Quando a mulher menstrua, né, os 2 anos subsequentes à primeira menstruação, acontece uma série de modificações ainda secundárias no corpo dessa mulher. Então, modificação nas mamas, na genitália, e geralmente é nessa época que cresce o lábiozinho. Então, é nessa adolescência em que ela percebe que aquilo lá saiu para fora da vulva, o que antes era escondidinho, saiu para fora. Então, é constitucional. Então, desde muito cedo, essa mulher, ela olha para aquilo e ela não sabe se aquilo é normal ou não. Ela acha que só ela tem um lábio grande e que todo mundo é perfeito, né? A gente volta de novo na questão da periquita da Barbie, que não existe, mas é o que a gente vê. Então, as mulheres que se acham as exceções, na verdade, elas são a regra, elas são a grande maioria. Claro que, né, o que você colocou é muito interessante, muito importante, com envelhecimento natural, né, com ganho de peso, perda de peso, gestações, a gente tem algumas alterações dessa região, que é feita predominantemente de colágeno, então
O colágeno sofre muito a ação do tempo e do envelhecimento natural. E quando a gente vai perdendo esse colágeno, isso aqui torna-se obrigatoriamente mais flácido, mais murcho. Então, aquela pele que incomodava um pouco, agora incomoda muito, né? Tem muita mulher que teve neném e chega no consultório desesperada porque a vulva mudou completamente. Não mudou completamente, mas pode ter piorado um pouco a aparência do que era antes, né? Então, é isso. Junto, né, com a hipertrofia do pequeno lábio, a gente nota aqui também o que a gente chama de capuz do clitóris. O capuz do clitóris nada mais é do que uma pele para proteger a glande do clitóris, que está localizada bem aqui embaixo. Sabe o pênis, né, que tem aquele prepúcio que cobre a glande, né, a vulva, a cabeça do pênis, que quando você puxa, você expõe a glande? Isso aqui é uma miniatura, é a mesma coisa. Então, você imagina que isso aqui é a pele que eu vou expor aqui a glande do meu clitóris, que é a parte visível do meu clitóris, que é o meu órgão sexual do prazer. Então, muitas mulheres, de novo, a maioria, também tem um excesso de pele no capuz do clitóris, que começa desde lá de cima e desce, né, de forma contínua com o pequeno lábio. Então, a gente não pode separar uma coisa da outra. Uma vez que eu vou mexer cirurgicamente no pequeno lábio, eu preciso mexer também no capuz do clitóris para ficar algo harmônico. Se eu pego isso daqui, faço um corte aqui e deixo tudo isso daqui, eu vou causar algo muito pior, né? Isso daqui vai ficar muito evidente, vai passar a incomodar mais do que incomodava antes. E essa é a queixa mais comum que chega no consultório de labioplastia mal sucedida, porque anatomicamente foi feito um corte incorreto de uma parte que não era para ter sido separada da outra. E uma vez que o cirurgião, seja plástico ou ginecologista, separa isso disso, fica muito feio. Então, basicamente, da anatomia da vulva, é isso daqui que a gente consegue ver, e todos esses pontos podem ser pontos de atenção de algo que pode me incomodar em algum momento da vida, né? Algo que esteticamente ou fisicamente me incomoda. Entendi. Vamos entrar agora, então, nos procedimentos em si. A gente ouve falar em ninfoplastia, né? Um termo que aí a gente ouve com alguma frequência. O que é exatamente? Bom, ninfoplastia é o termo até então que era o mais conhecido para falar da cirurgia íntima, da redução dos pequenos lábios vulvares. Hoje em dia a gente tenta, eu até coloquei ninfoplastia aí para chamar a atenção mesmo, porque hoje em dia a gente tenta evitar usar esse termo ninfoplastia. Por quê? Ninfoplastia remete à ninfa, né? O que é ninfa? É jovem, virgem, pura, é algo que chega a ser até infantil. É tudo que a gente quer fugir, né? Algo que remeta à pedofilia Exatamente. e coisas relacionadas a isso. Perfeito. E também tirar da cabeça da mulher que ela tem que ter uma vulva infantil, uma vulva que não condiz com a idade biológica dela, né, com a idade cronológica. Então, a gente vem num movimento de evitar falar ninfoplastia para falar labioplastia. Né? Então, lábios É do que vulvares, se trata. é do que se trata. Então, a labioplastia ela vai abranger tanto a redução dos pequenos lábios ou lábios internos, quanto a redução dos grandes lábios ou lábios externos. Então, é a cirurgia que eu vou reduzir esse tamanho de pele que me incomoda, e a grande maioria das labioplastias são de lábios internos. A labioplastia maior, que é do lábio externo, ela não é tão comum, e quando ela acontece preferencialmente em duas situações. A mulher menopausada, que já tem uma flacidez bem avantajada, né, do corpo como um todo e principalmente da vulva, então você tem uma substituição da gordura natural que preenche o grande lábio, e essa gordura ela é naturalmente reabsorvida pelo corpo por conta do envelhecimento, e ao invés dela preencher aqui os lábios externos, ela se acumula aqui no Monte de Vênus, né, que a gente chama do capozinho do Fusca. Então a gente tem essa lipossubstituição, então aqui sobra só pele, então a gente consegue remover o excesso dessa pele com o laser, com um corte muito preciso, uma cicatriz praticamente invisível, e essa mulher ela retorna ali com uma estética muito boa. E o segundo caso em que a gente faz a labioplastia maior são em pacientes que tiveram um emagrecimento
muito importante. Então, engordei muito na gestação, depois eu emagreci muito. Ou fiz uma bariátrica e emagreci muito, essa gordura é absorvida e me sobra muita pele. Daí eu preciso remover cirurgicamente. Como em outras partes do corpo. Exatamente. Saiu a gordura, ficou a flacidez, porque em algum momento esse tecido foi muito esticado. Sim. É mais ou menos isso. Tem um outro termo aqui, deixa eu ler. Clitoroplastia. O que é? Bom, aí a gente entra na cirurgia íntima avançada. A gente fala sobre capusplastia e clitoroplastia. Antigamente, a cirurgia íntima de labioplastia, ela só cortava excesso de pequeno lábio. Hoje em dia, com a tecnologia do laser de CO2, que é a ferramenta que eu uso no consultório, a gente consegue fazer uma cirurgia mais precisa, com um corte mais preciso, um corte bem delicado, milimétrico, muito seguro, em que a gente corta desde aqui de cima, a partir do capuz, e desce para o pequeno lábio. E é aí que tem esse resultado estético muito diferente da labioplastia tradicional de antigamente. Labioplastia tradicional, você corta só o lábio, deixa esse complexo. Labioplastia com laser envolve a capusplastia, porque daí isso tudo vai ficar num plano único. Então, eu garanto um resultado estético mais harmônico, mais natural. Não fica parecendo que eu fiz um corte ali e acabou. A clitoroplastia, ela envolve a cirurgia do clitóris. Ela é mais rara, tá? Geralmente, quem tem hipertrofia de clitóris são mulheres que têm algum distúrbio hormonal, metabólico de base, o que é mais raro, e aí elas têm um aumento do clitóris, ou são mulheres que usam ou fizeram uso de hormônios anabolizantes. Então, basicamente, como funciona? Quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente é um embriãozinho, a gente tem um broto genital, que a gente chama. Então, é um brotinho genital ali que é igual para embriões femininos e embriões masculinos. O que vai determinar se esse embrião se esse broto vai se desenvolver para um pênis ou não, é o estímulo de testosterona intraútero do embrião masculino. Então, eu tive o estímulo, então eu nasci com um pênis, sou um menino. O clitóris, ele é esse brotinho que ficou involuído, ele não recebeu esse estímulo. Então, se na minha vida adulta eu fizer uso desses hormônios derivados de testosterona, o que eu vou fazer? Eu vou estar dando esse estímulo para crescer um órgão que tem receptor para testosterona. E é aí que acontece a hipertrofia do clitóris e ninguém entende. Entendeu? Então, e assim, mas não existe uma dose segura do hormônio que eu posso usar, que você me garanta que eu não vou crescer meu clitóris? Não existe. Mas a minha amiga usa oxandrolona há 20 anos e não tem isso. Tá bom, ela é uma exceção, você vai arriscar? Eu não sei. Daí fica aquela coisa do equilíbrio entre usar hormônios derivados de testosterona ou não. Isso se aplica até para aqueles géis que muitas vezes são prescritos de testosterona. Sim. Claro que a proporção é infinitamente menor. São medicamentos bem seguros, com uma dose bem baixa. É uma via transdérmica, né, que a gente usa. Então, são medicamentos seguros, mas existem mulheres que usam esses géis localmente no clitóris, né? Por indicação médica mesmo, né? Para aumentar ali a sensibilidade local. E daí, só que como eu tô cheia de receptor ali, o que vai acontecer? Ele vai responder o estímulo, então eu vou hipertrofiar. Então, eu tenho visto essa crescente no consultório de mulheres que buscam a cirurgia de clitóris, né, a clitoroplastia, porque com o laser a gente tem uma cirurgia minimamente invasiva, extremamente delicada e que vai preservar as minhas estruturas da sensibilidade e do prazer. Então, sabendo executar esse procedimento, você garante que a mulher não vai ter perda da sensibilidade. Mas, se a mulher não para de usar esse tipo de hormônio, esse órgão ele vai continuar crescendo. Você está dando estímulo, ele está crescendo. Então, aí você entra num ponto ali que você tem que entrar num acordo com a paciente. Claro. E ela vai ter que optar. Não dá para ter tudo. Então, não sou contra nem a favor o uso de hormônios. Eu só tenho a função de orientar
que sim, eles fazem o clitóris hipertrofiar e ao mesmo tempo que eles trazem o benefício estético, muitas vezes, eles podem trazer coisas negativas. Certo. Eu ia te perguntar justamente isso. Você já falou. Eu já falei, né? Eu tenho mania. Não, ótimo. Mas uma coisa que me chamou a atenção enquanto você falava foi essa questão da sensibilidade, porque eu acho que é realmente muito preocupante, né? Porque há casos de mulheres, por exemplo, que têm prótese de silicone no seio, ou até mesmo como fala, a cicatriz da Cesárea. cesariana, e há uma perda de sensibilidade ali local. Então, essa cirurgia com laser, ela preserva essa sensibilidade, se bem feita, claro. Sim. Primeiro porque a gente está falando de uma pele diferente. O pequeno lábio, ele é uma mucosa, ele não é uma pele como a da barriga, por exemplo, como a da mama. Então, ela tem um poder de regeneração muito grande. Então, é uma pele que se recupera muito bem. E o laser, ele é uma tecnologia que ele faz um corte sem fazer o dano térmico que, por exemplo, um eletrocautério faz. Um eletrocautério, né, que a gente usa para cauterizar os vasinhos de sangue, parar com sangramento, ele pode lesionar esse tecido, causar um dano térmico e causar até uma necrose, uma retração tecidual, causar uma fibrose. Então, a tecnologia do laser, ela garante que você vai ter uma boa regeneração tecidual, porque o laser estimula a produção de colágeno. Então, é uma cirurgia muito segura. É uma cirurgia Nossa, é muito incrível. muito interessante mesmo. E eu acho legal frisar que é uma cirurgia que é realizada em consultório, né, doutora? Sim, o laser, ele, ao mesmo tempo que ele corta, ele vai, a gente chama de vaporização do tecido. Ele vai meio que cauterizando ali. Então, é uma cirurgia que pouco sangra. Então, é tranquilo fazer no consultório, com anestesia local, desde que, obviamente, o médico tenha uma mínima infraestrutura adequada para realizar um procedimento cirúrgico com segurança e tenha toda, né, os equipamentos necessários para o procedimento, né? Seja um laser de verdade, porque eu vejo algumas pacientes que foi prometido a elas uma cirurgia com laser e foi feita cirurgia com um eletrocautério, com jato de plasma, um monte de coisa aí, e que não é verdade. Então, sim, é uma cirurgia que dá para fazer no consultório. Claro que tem cirurgias que são muito grandes quando envolvem a cirurgia de clitóris, que são cirurgias mais demoradas, daí a gente opta por fazer em mini centro cirúrgico, para o conforto da paciente mesmo. Sim. E de maneira geral, como que é a recuperação dessa cirurgia, desse tipo de cirurgia? Bom, a cirurgia íntima, apesar de ser feita com o laser de CO2, ela envolve um corte e, consequentemente, ali um processo de cicatrização do tecido. Eu faço uma sutura com um fio que é absorvível pela pele, uma sutura intradérmica, então esse ponto fica escondido embaixo da pele, então a paciente não fica toda hora com aquele medo de puxar o ponto. Ai, que aflição. Não é fácil, mas é possível. Então, os primeiros 10 dias, mais ou menos, é o período em que a pele absorve ali esse fio cirúrgico. Então, são os dias que ela precisa fazer mais repouso, porque ao contrário do que muitas mulheres pensam, que a cirurgia íntima feita com laser, ela volta à vida normal logo no dia seguinte, é mentira. Isso aí imagina. A gente sempre esperando uma mágica, né, doutora? Gente, não inventaram. Se tivesse inventado, né, pelo amor de Deus. Não, o laser é uma ferramenta maravilhosa, mas não é varinha mágica. Então, vai precisar de uma dedicação muito importante dessa paciente com comprometimento com o pós-operatório. Então, a recuperação total, 30 dias. Mas antes disso, muito antes disso, ela já volta a trabalhar, fazer a maioria das suas atividades com algumas ressalvas. Claro. E assim, eu acho que é um assunto tão novo ainda para a gente, eu fico imaginando para os homens. Qual que é o grau de entendimento deles com relação a esses procedimentos? Eles sabem que existem, para que servem? Como que é quando, assim, a parceira leva isso para o marido? Como que é a reação? Homens, não se sintam ofendidos, eu não estou generalizando, mas eu vou falar com a experiência que eu tenho do meu consultório. A maioria, né, dos parceiros que ficam sabendo que a mulher quer fazer a cirurgia íntima, a maioria fala, você não precisa disso. O que, em partes, é muito legal,
porque isso significa que ele não está focado na estética da vulva ou da vagina da parceira. Isso é muito bom, né? Tira um peso da gente, né? É incrível. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, isso pode invalidar um desejo muito importante da mulher, que é um desejo que ela quer melhorar algo que é só dela. Né? Então, mesmo que eu seja casada, que eu esteja num relacionamento duradouro, o meu corpo continua sendo o meu corpo. E só eu posso dizer o que me incomoda e o que não me incomoda no meu corpo. Claro que a opinião e a ciência do meu parceiro ou da minha parceira é fundamental para que isso seja algo decidido em conjunto. Mas a vontade da minha parceria, ela nunca pode se sobrepor à minha vontade. E é aí que entra aquela questão que a gente falou tanto no outro episódio sobre a comunicação. A falta de comunicação, às vezes, de um casal pode gerar transtornos que são evitáveis. Então, o que acontece muito é a paciente chegou no consultório para fazer a consulta de avaliação. E eu sempre pergunto, seu marido, seu parceiro, sua parceira sabe que você quer fazer? Não contei. Ele nem imagina, ela nem imagina que isso me incomoda. Gata, como assim? Você está há tanto tempo num relacionamento e você não consegue falar para sua parceria o que isso te incomoda? E aí, do nada, você vai querer que a sua parceria te apoie? E entende? Então, eu bato muito nessa tecla. Digo que a maioria dos homens não sabe do que se trata a cirurgia íntima, porque muitas vezes ele não consegue compreender de que forma isso incomoda a mulher. Tá bom, você me falou que esteticamente te incomoda, tudo bem, respeito. Tem mulher que quer fazer a cirurgia por conta do excesso de atrito, excesso de dor, às vezes na hora da penetração essa pele aqui. Algo funcional Ela mesmo. quer entrar junto, entendeu? Só que na hora da transa, a mulher não quer falar. Ela fica com vergonha. Então, o cara nem imagina que ela tem dor na hora que eles estão transando. Traz um desconforto real, não algo assim, meramente estético, né? Exato. Então, que a dor é muito mais profunda, né? Literalmente. Sim. Então, essa falta de comunicação, a gente também não pode colocar a culpa só no homem, né? É aquela coisa de novo. Às vezes a gente, né, joga tudo no outro. Ele não sabe, ele não tem uma vulva, não tem uma vagina, como que ele vai imaginar? Ele muitas vezes, eu aqui pensando, muitas vezes não sabe nem como é uma vasectomia. Exato, né? Então Quanto mais uma cirurgia íntima feminina. Tem aquela coisa, aquele mito, né, comum. Nossa, vai cortar minha bola, eu não vou ser mais homem. Gente, pelo amor de Deus. E aí você ainda quer que ele entenda o que é uma cirurgia íntima. Então, assim... Isso é algo bem conversado mesmo. Muito, Então, assim, estamos aqui, né, Tati, para informar as pessoas. Claro. Por isso que o podcast, ele não é exclusivamente para o público feminino. Ele tem que abranger o público masculino, porque uma vez que a gente dissemina essa informação... a gente está curando uma sociedade toda. Sem dúvida, desmitificar, né, o assunto. E algo que realmente está diretamente relacionado à autoestima. E isso vai impactar de uma forma ou de outra no relacionamento, né, doutora? Com certeza. Eu acho que estamos vivendo um momento em que é aquela pregação de você precisa se aceitar do jeito que você é, você não pode se submeter aos padrões de beleza impostos pela sociedade. Legal, eu sou muito a favor da gente ter um amor com o nosso corpo, né? A gente tem que se respeitar e a gente tem que entender que nada é como a gente vê na televisão. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre digo para as minhas pacientes que só quem tem a queixa consegue entender a dor que ela sente. Então, é muito fácil, né? A minha amiga que tem uma vulva ali pequenininha, que não tem excesso de pele, que não tem um capuz cobrindo o clitóris, que na hora da relação sexual atrapalha, não tem sensibilidade. É muito fácil para ela falar que isso é besteira se ela não tem. E daí eu que tenho, eu que me lasque, eu que tenho que me enquadrar nos padrões, né? Tipo, não vamos nos submeter aos padrões de beleza. Eu sou totalmente contra. Então, a gente tem que respeitar os dois extremos, né? Então... achar sempre a medida, né? Realmente verificar se aquilo é algo que está, de fato, te incomodando ou é uma moda, é uma coisa que você viu, um assunto que você ouviu falar e nem se aprofundou e já está querendo fazer como se fosse um botox, alguma coisa assim, indiscriminadamente, né? Que nem aquelas mulheres que chegam, né, no consultório, que nem eu comentei.
Vim aqui fazer estética íntima. Me fala aí o que dá para fazer, o que eu tenho que melhorar. Você que tem que olhar, a médica tem que olhar e decidir o que ela quer, o que ela precisa fazer, né? Eu não sei o que você tem que melhorar, tem que se resolver, né? E se resolver é só conhecendo, não adianta. E é comum o contrário, por exemplo, a mulher normalmente manifesta esse desejo e vai atrás da médica. Mas acontece também do parceiro ou da parceira sugerir que essa mulher faça algum tipo de procedimento? Acontece. Não é tão comum, é a minoria, graças a Deus, mas tem muito parceiro talvez, não sei se eu comentei isso em outro episódio, talvez sim, já aconteceu de homens entrarem em contato na minha clínica para fazer perguntas do tipo, isso aconteceu semana passada, a último, saí com uma menina e ela tinha os lábios muito grandes, isso significa que ela teve muita relação sexual antes de mim? Nossa. Já aconteceu também de uma paciente chegar na consulta de avaliação junto com o namorado, que era um cara relativamente bem mais velho do que ela, e ele forçar para entrar na consulta porque ele queria ouvir de mim, que era uma paciente que tinha uma hipertrofia de clitóris, que ela tinha usado hormônio durante um tempo, enfim, mas ele queria ouvir de mim porque ele achava que ela tinha uma hipertrofia do clitóris porque ela tinha recebido muito sexo oral ao longo da vida antes de conhecer ele. Gente. É esse nível, assim, de Não, isso é uma loucura desconhecimento. dupla, porque assim é a ignorância e o preconceito. As duas coisas juntas, né? Qual o problema se ela E se fez ela muito tivesse, sexo? exatamente, se tivesse feito, aí, então, né? Entende? Então, assim, a gente ainda está batendo muito nessa tecla da falta de conhecimento. Então, sim, às vezes chegam algumas pacientes, eu vim porque meu marido fez umas piadinhas sem graça sobre a minha vulva. Chato. O meu ex, quando terminou comigo, falou que largou de mim porque eu tava muito isso, muito aquilo. Isso existe, por incrível que pareça. Nossa, e o impacto disso na autoestima dessa mulher, né? Tem mulheres que depois que saem desses relacionamentos, elas ficam anos sem conseguir se relacionar de novo. Porque elas ficam com aquilo na cabeça. Nossa, se o meu marido de tantos anos falou isso, o que uma pessoa que nem me conhece vai achar? Vai achar que eu sou uma aberração. Então, é triste, assim. Não é o dia a dia, mas ainda tem. Eu imagino. E, assim, há casos em que a mulher se arrepende, ela estava super afim de fazer, incomodada, mas acabou se arrependendo de ter feito algum procedimento? Sim. Existem dois casos assim que são os principais que eu vejo com bastante recorrência. O primeiro deles é aquilo que a gente conversou, né, sobre as cirurgias mal sucedidas, que a mulher fez a cirurgia íntima num ímpeto de ansiedade, de imediatismo. Então, nessa falta de pesquisa, de entendimento, ela fez uma cirurgia com uma pessoa que não tinha capacidade técnica suficiente para realizar, e daí ela teve uma mutilação, e sim, ela se arrependeu. Em alguns casos é reversível, você faz uma cirurgia corretiva, em outros casos não tem o que fazer. E já aconteceu também, por outro lado, da paciente fazer o procedimento, porque foi influenciada por uma parceria, seja relacionamento heterossexual ou homoafetivo, que ficou na orelha dela falando, aquilo nem a incomodava. O médico não perguntou de quem era a queixa, né? Nem passou na cabeça do médico que a queixa poderia ser da parceria e não da paciente. Ela fez e depois ela falou assim, puta, eu não queria ter feito, eu estava bem, aí tive que passar por um pós-operatório doloroso, agora eu me olho e falo, nossa, eu fiz uma cirurgia. Então, assim, acontece esse tipo de coisa. E esse é um dos motivos pelos quais eu optei por não operar mulheres menores de idade. Nossa, eu ia te perguntar isso com relação à idade. A idade adequada, né, para fazer. A gente está conectada hoje, super, né? Super. Ai, meu Deus. Cadê minha bola de cristal? As dúvidas vão surgindo. O que acontece? Duas coisas. Primeiro, uma menina menor de 18 anos, não é possível que ela tenha um conhecimento pleno do corpo dela, dos gostos dela, né? Nós, que somos mais velhas, a gente ainda muda muito de opinião.
Que dirá uma adolescente que está começando, que está se conhecendo, que está se transformando. Então, algo que a incomoda hoje pode ser que daqui 20 anos não a incomodasse, e daí ela fica pensando, e isso é uma responsabilidade imensa. Primeiro, para o médico que opera, porque né, você está fazendo um procedimento numa pessoa que é menor de idade, e é um procedimento eletivo, né, não tem nada a ver com Saúde. salvar a vida de alguém, não. E, por outro lado, é uma responsabilidade enorme dos pais. Então, porque quem né, assina toda a parte burocrática são os responsáveis e o médico. Então, você está se responsabilizando por um procedimento numa terceira pessoa e aquilo não está dependendo da vida dela. Então, assim, eu não faço. E, por outro lado, também, a gente está vivendo um momento de libertação, né, de alguns padrões de beleza, ao mesmo tempo que a gente tem imposição de umas coisas, a gente tem libertação de outras. Então, eu tenho muito receio também de operar uma adolescente, uma menina muito nova, e dali 5, 6 anos ela mudar de ideia e talvez ela dizer que ela foi incentivada, induzida a seguir um padrão de beleza e que na época ela não tinha como discernir, de fato ela não tem, né? Porque ela é uma adolescente. Então, nesses casos, assim, a opção não faço. E não é algo superficial como a sobrancelha da moda, por exemplo, né? Exato. Lembra? Antigamente era a sobrancelha bem fininha, depois mais grossa e tal. E é algo irreversível, né? Muitas vezes. Exatamente, né? Que nem você fazer um piercing, depois você tira, ou você, enfim, bota um silicone, depois você quer tirar. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu ia perguntar essa questão da idade também e frisar em outros pontos também. A procura, né, do profissional, você está certa do que você quer fazer e também procurar um profissional que atenda, né, aquela necessidade. Sim, por isso que tem muitas mulheres que buscam a cirurgia íntima, elas estão fazendo um momento de pesquisa, né, principalmente nas redes de pesquisa, rede social, para encontrar alguém que atenda a necessidade dela. E muitas vezes ela vai muito pela aparência do profissional, pelo marketing que esse profissional faz, pelo luxo da clínica em que esse profissional atende. Pela blogueira que apareceu ali no Instagram indicando aquele que profissional. às vezes nem é paciente, né? Às vezes é só uma parceria ali, enfim. Pois é. É muito complicado. Então, essa questão de pesquisar, de procurar, ela é muito importante, porque é algo irreversível. Então, às vezes, existem mulheres que entram em contato. Eu quero agendar uma avaliação com a doutora Caroline para fazer uma cirurgia íntima. Tá bom. Mas quanto custa a cirurgia íntima? Isso é um problema sem tamanho. E daí, né, a minha equipe está orientada a falar, não fornecemos valores sem a doutora te avaliar. Por quê? Muitas vezes, passei um valor sem te ver, eu estou te botando num balaio como se você fosse igual a todo mundo. Às vezes é algo mais complexo. Às vezes é algo mais complexo, às vezes é algo muito mais simples. Uhum. E muitas vezes, sei lá, eu falo, tantos R$1.000. Você fala, nossa, que caro, que absurdo, isso, né, enfim. E aí você, ao invés de passar pela avaliação e conhecer a médica, o médico, entender o porquê do valor ser diferente, não. Você vai na clínica que fala, é tantos, e você te passa a tabela ali. Porque você é só mais uma. Você é só mais uma. Eles querem fazer número. Então, você acaba indo por esse lado e daí você se arrepende. Então, a minha consulta, eu não passo preço e assim, vai quem quer. Porque na minha consulta eu vou explicar como funciona, qual a preparação, mostro foto de antes e depois, mostro o desenho, explico todas as medicações, eu dou o kit de pós-operatório, dou meu telefone para paciente. Então, assim, não é aquela coisa, eu te operei, tchau, boa sorte. Não, é um processo, né? É um negócio muito especial, é uma cirurgia muito especial. Então, muito íntimo, literalmente. Literalmente muito íntimo. Então, se for para ser de qualquer jeito, eu nem quero participar disso. Não me faça participar disso. Então, a escolha é algo que fala muito de como você se trata. Eu entendo que não são todas as pessoas que
tem possibilidades financeiras de fazer um procedimento de alto valor, eu entendo. Mas eu também entendo que você não pode sair entregando uma das coisas mais preciosas que você tem para alguém que não vai saber cuidar direito. E aí você pode comprometer muita coisa da sua vida. E aí cai naquilo, chega no seu consultório depois querendo arrumar algo que não tem como. Não dá. E como que essa paciente deve ficar muito frustrada, né, quando você tem que dizer não, doutora? Olha, é muito difícil. Para ela, para mim também, porque você fica numa posição em que você não sabe o que falar para essa pessoa. Porque você quer ajudar, você como médica entende que você foi treinado a resolver todos os problemas, e quando você se depara com algo que você não consegue resolver, você fica muito frustrado. Então, falar para uma mulher, eu não consigo resolver o seu problema, eu não vou conseguir te ajudar, você vai ter que conviver com isso, é muito triste. Porque, né, é o que você falou super bem, já era algo que era um problema para ela, ela operou e virou um problema maior ainda. E aí, você não consegue ajudar. É muito triste. Muito triste, mas muito honesto, né? Essa relação de médico-paciente tem que ser muito honesta. Exato. E justamente pelo fato de eu me preocupar tanto com essa questão pessoal e de falar de sentimentos, né? Eu sou muito sentimental, né? Eu sou muita emoção. Então, como eu me preocupo muito com a forma como a pessoa se sente, eu revi muito essa questão de continuar na área da cirurgia íntima e da estética íntima. Porque a gente está vivendo um momento muito difícil na área da estética íntima, em que está vindo uma chuva de pacientes frustradas, mutiladas, traumatizadas. E foi por isso que eu decidi dar um rumo um pouco diferente para a minha área de atuação, para tentar ajudar de outra forma uma mulher que foi ali fisicamente, esteticamente, sexualmente comprometida. Que seria a terapia. Terapia sexual. Terapia sexual. Então, a gente vai se moldando de acordo com o momento que a gente está vivendo. Eu acho uma pena, né? Agora é um desabafo pessoal. Eu acho uma pena a gente ter chegado a esse ponto, que as pessoas colocam preço em tudo, que as pessoas colocam um imediatismo em tudo e que as pessoas colocam uma aparência acima de tudo. Então, eu vi aquele negócio na internet, eu vou ali porque é mais barato, porque a clínica é linda, e aí acabou. Então, é isso. Eu acho que a gente está vivendo momentos difíceis e se eu puder, né, com a minha experiência, o meu conhecimento, se eu puder ajudar, né, essas mulheres a se reconectarem, a se entenderem, a se conhecerem, a se respeitarem, se aceitarem, né, eu acho que eu vou estar cumprindo muito a minha função como médica e como mulher. Então, eu tô aqui para isso. Espero dar conta. A resposta está aí. Quantas cirurgias já realizadas? Quase 1.400 cirurgias íntimas. E atendimentos? Atendimento mais de 6.000. E esses dados eu trago do meu prontuário eletrônico, o iClinic, onde eu coloco todo o atendimento, até a data da alta, eu tenho tudo registrado, tudo fotografado. É um mar de histórias. Eu espero um dia ter oportunidade de ter um espaço para contar algumas histórias que para mim foram seria maravilhoso. Nossa, compartilhar essas histórias com a gente, porque a gente certamente vai se identificar com alguma delas. Com certeza. Eu mesma me vi em várias mulheres que passaram por mim e que vontade de falar assim, nossa, eu já senti o que você está sentindo. E para algumas que me deram liberdade, eu falei, eu sei o que você está sentindo e posso te dizer que isso vai passar. É tão bom, humaniza, né? Com certeza. É muito bom. A gente precisa ser mais humano, né, Tati? Eu acho que a gente está vivendo um momento que tudo é muito robotizado, tudo muito automático e as pessoas estão perdendo a mão. Então, estamos aqui para ajudar essa mulherada, né? Tá lidando com gente, né? Exato. Então, vamos lá. Vamos agora para o jogo rápido, bem íntimo. Vamos lá. Aquele esquema. Eu te mando uma frase e você completa. Tá bom. É um mito comum sobre a estética íntima. O mito mais comum é a famosa, se eu operar, eu vou perder a minha sensibilidade? Não, isso é mito. As cirurgias íntimas hoje feitas com laser de CO2 por um profissional experiente vai te garantir que você não vai ter nenhuma perda de sensibilidade. São cirurgias muito seguras. E o papel da comunicação no entendimento ali dos parceiros sobre a estética íntima? Isso é muito importante justamente para a gente não cair naquela coisa de tomar um susto, né?
Então, algo me incomoda há 30 anos, de repente eu fui no médico e chego em casa e falo pro maridão, vou operar minha periquita. Com um orçamento. Já chega lá com o orçamento, o cara cai de costas, né? O cara me liga, fala, doutora, você tá louca? Então, vamos trabalhar essa comunicação, gente, isso é muito importante. Uma consideração importante antes de optar, né, por um procedimento estético íntimo. Pesquisem, leiam, perguntem, questionem, leiam de novo, assistam de novo, vão em quantas consultas, avaliações vocês tiverem possibilidade, paciência de ir. Não queiram resolver para ontem algo que vocês estão convivendo há muito tempo e que é tão íntimo. Quando passar por um profissional, peça para ver, né, como é a cirurgia, qual é o equipamento utilizado, peça para ver foto, para entender mesmo quem vai estar cuidando de você. E esteja certa da sua decisão, porque é uma cirurgia definitiva. E como que a estética íntima pode afetar a confiança dentro de um relacionamento? Uma cirurgia íntima, quando bem indicada e muito bem elaborada pela paciente, pela parceria e pelo médico, eu acho que é só sucesso, né? Você vai estar realizando o sonho de uma pessoa que durante muito tempo ficou incomodada, vai deixar essa pessoa mais feliz, mais confiante, mais livre para se relacionar e, com certeza, vai melhorar 100% o relacionamento. E mesmo que não esteja num relacionamento, vai deixá-la pronta e sem medo de ser feliz para os próximos relacionamentos. E uma dica agora, então, para os parceiros, né, ou parceiras que desejam apoiar suas mulheres aí em relação à estética íntima. Eu acho que conhecimento é tudo, né, Tati? A gente tem que procurar se aprofundar em todos os assuntos que a gente tiver possibilidade. Então, uma vez que a parceria entende qual é a função da cirurgia íntima, né, da estética íntima para uma mulher que está sentindo uma dor emocional ou física, é fundamental para ser uma base de apoio, né? Se a mulher não puder contar com o apoio da sua parceria, então do que serve o relacionamento? Verdade. Isso aí. Então é isso. Esse foi o nosso 4º episódio. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Foi maravilhoso. Paciente minha aí, ou algum parceiro, parceira, comenta aí como foi a experiência. Vou adorar receber comentários de vocês. Isso aí.